Olá, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar um assunto novo que vamos trabalhar nesta semana, tá? Nessa semana 9 e na semana 11, que é o assunto inflação. Hoje, essa audioaula está baseada no capítulo 13 do que é inflação, no livro Fundamentos da Economia, que está disponibilizado já para vocês aí também, em PDF no portal AVA. Talvez tenha alguma variação da edição, como nós já colocamos lá escrito para vocês. Também, nesta semana, estamos estudando com vocês Crescimento e Desenvolvimento Econômico, que é baseado no capítulo 15 deste livro Fundamentos de Economia. Tá? Esse assunto de hoje, então, nós iremos trabalhar a inflação, onde iremos procurar conceituar o que vem a ser inflação, as fontes da inflação, os tipos de inflação, por que ocorrem. Trabalharemos também com vocês algumas teorias sobre a inflação e na semana 11, quando fizermos a devolutiva da prova, nós iremos trabalhar com vocês algumas políticas econômicas de combate à inflação, dos planos econômicos, ok? Então, inflação é o aumento contínuo e generalizado dos índices de preços em uma sociedade. Ou seja, os movimentos inflacionários são aumentos contínuos de preços e não podem ser confundidos com altas esporádicas temporárias de preços, devido a flutuações sazonais, por exemplo, do mercado de juros, de uma situação de catástrofe como essa que nós estamos vivendo do Covid-19, podendo provocar, por exemplo, falta de alimentos, falta de remédios e etc. Tá? Então, a inflação, para que haja, é necessário que aconteça um aumento constante de preços e generalizados em todos os preços das mercadorias existentes e comercializadas no mercado. Tá? As fontes de inflação costumam variar de acordo com as condições do país. Isso depende muito do tipo de estrutura de mercado, do grau de abertura da economia, o comércio exterior e da estrutura das organizações trabalhistas. Né? A letra ou o primeiro tópico aí, diz respeito aos tipos de estrutura do mercado. Já falamos isso com vocês ao analisarmos as estruturas de mercado. Né? Se um mercado é monopolista ou oligopolista, muito provavelmente poderá haver um aumento constante de preço, já que essas estruturas de mercados favorecem as empresas que são vendedoras a aumentarem os seus lucros, principalmente por meio do aumento destes preços dessas mercadorias. Né? Se for num mercado com uma economia onde valorize a livre iniciativa e a concorrência, então muito provavelmente poderá haver um controle mais eficaz da inflação. Quanto ao grau de abertura da economia ao comércio exterior, nos diz o seguinte: quanto mais aberta é uma economia, principalmente a competição externa, maior há uma competição interna entre os fabricantes e, consequentemente, os preços das mercadorias diminuem. Né? E isso também não favorecem este aumento de preços. O terceiro item diz respeito à estrutura das organizações trabalhistas. Né? Quanto maior for o poder de barganha dos sindicatos, principalmente, maior a capacidade de obter reajustes de salário acima dos índices de produtividade e maior a pressão sobre os preços de uma maneira geral. Né?
Outra coisa diz respeito à forma tradicional de estudar a inflação. Nós temos praticamente três tipos de inflação: inflação de demanda, inflação de custo e inflação inercial. Tá? No que diz respeito à inflação de demanda, eu gostaria de só destacar o que vem a ser esta inflação de demanda. A inflação de demanda refere-se ao excesso de demanda agregada em relação à produção disponível dos bens e serviços. Significa dizer que há uma probabilidade maior de acontecer uma inflação de demanda quando a economia está próxima do pleno emprego de recursos. Nessa situação, os aumentos de demanda agregada de bens e serviços, com a economia já em plena capacidade, conduzem à elevação de preços, principalmente em setores de insumos básicos. Para combater um processo inflacionário de demanda, a política econômica deve basear-se em instrumentos que provocam uma redução da procura agregada dos bens e serviços, como, por exemplo, a redução dos gastos do governo, né? O aumento da carga tributária, o arroxo salarial, no que diz respeito à não concessão, por exemplo, de aumentos de salários ou o próprio congelamento desses salários e elevações e aumento das taxas de juros, né? E depois nós temos aí a inflação de custos, que pode ser associada a uma inflação tipicamente de oferta, onde o nível da demanda permanece o mesmo, mas os custos de certos fatores importantes vão aumentando, né? As causas mais comuns da inflação de custos dizem respeito aos custos de produção, né? Então, nós temos aí os aumentos do custo de matérias-primas, o aumento salarial acima da produtividade e as estruturas de mercado, né? O aumento do custo de matéria-prima se dá quando essas matérias-primas vão ficando mais caras, ou custos dessas matérias-primas vão tendo uma incidência maior no aumento de preço, e isso gera o preço final, um aumento do preço final das mercadorias, né? Um exemplo disso daí foi o que o mundo viveu, por exemplo, na década de 70, com o aumento, elevação do preço de barril de petróleo, que subiu tanto que nós passamos a viver um período inflacionário alto provocada justamente pela crise do petróleo, onde os barris de petróleo chegaram a preços muito altos e as economias praticamente dependentes desse tipo de energia, né, tiveram um aumento muito brusco dos preços das mercadorias dentro da sociedade, principalmente no que diz respeito aos aumentos de transporte e nas energias, com base nos produtos, nas energias, principalmente com base no diesel, né? Os aumentos salariais também, tá? O aumento constante nos salários podem aumentar também o preço dos produtos das mercadorias, né? Pois esse aumento, ele geralmente ele é passado para o trabalhador, pelo custo final da mercadoria. E as estruturas de mercado, né? Nós já falamos isso com vocês. Na medida em que o mercado ele for mais monopolista ou oligopolistas, terão condições de elevar os seus lucros sempre acima dos custos de produção, né? E aí nós temos o custo ou inflação inercial, que é o processo automático de realimentação dos preços provocado pelos mecanismos de indexação formal e indexação informal. Ou seja, na medida que uma inflação, na medida que vai havendo um aumento de preços provocado
A inflação inercial acontece quando, por exemplo, você aumenta o preço dos salários. Aumentou o preço do salário, aumenta o preço aumenta os preços das mercadorias, provocando inflação. Aumentou o custo da cesta básica, também aumenta esse tipo de inflação. Isso é chamado de inflação inercial, que está indexada de uma maneira formal ou informal a esses preços, provocando aumento de mercadorias, né? Isso tudo provoca aumentos nessas taxas de inflação, tá? E uma série de distorções, aquilo que nós chamamos de distorção sobre a economia. E aí está escrito, né? A distorção mais séria provocada por essas taxas de inflação piora a distribuição de renda, onde a renda fica concentrada nas mãos dos mais ricos e poderosos, né? E o salário e o trabalhador que recebe tem uma redução do seu poder aquisitivo, no seu salário, fica com seus rendimentos fixos mais achatados, tá? Isso aí é o que se chama de imposto sobre o pobre, tá? E aí, neste caso aí, os assalariados vão ficando, com o decorrer do tempo, precisando sempre de um reajuste no seu salário, para que possam sobreviver, o que isso quase sempre não acontece, né? Do outro lado também nós temos os comerciantes, os industriais e o próprio governo, que vão tendo condições de repassar esses aumentos dos custos provocados então pela inflação. E aí nós vamos ter um aumento constante destes preços, né? Imposto inflacionário, né? Uma espécie de taxação que o Banco Central impõe à coletividade pelo fato de deter o poder, o monopólio das emissões, principalmente emissões de moedas, ou seja, para tentar evitar o controle disso e da inflação, vai aumentando o valor das taxas de juros, ou então emitindo moeda para que a longo prazo também provocará um aumento de inflação, tá? Então, outro fato que nós temos que levar em consideração também é o que isso a nível de governo é a questão no balanço de pagamentos, que é afetado significativamente também pelas altas taxas de juros, né, de inflação. Essas elevadas taxas de inflação em níveis superiores a aumentos de preços, principalmente aumentos de preços nos mercados internacionais, encarecem um produto nacional relativamente a este produto externo, né? Assim, os governos devem provocar um estímulo às importações e um desestímulo às exportações, diminuindo o saldo da balança comercial, que normalmente lançam mão dessas desvalorizações cambiais, as quais tornando a moeda nacional sempre mais barata relativamente à moeda estrangeira. Também podem estimular a colocação de nossos produtos no exterior, ao mesmo tempo que desestimulam as importações, ou seja, as políticas econômicas de combate à inflação, elas são muitíssimo importantes para o controle da inflação. Também no que diz respeito às finanças públicas, tá? O governo, a inflação tende a corroer o poder de corroer o valor de arrecadação fiscal do governo, pela defasagem existente entre o fato gerador e o recolhimento efetivo dos impostos. Ou seja, quanto maior a inflação, menor é a arrecadação real do governo. Então, o problema da inflação é um problema em cadeia,
que precisa ser trabalhado e controlado muito bem, principalmente pelo governo, pelo Estado, que é responsável pela política econômica, né? Existem algumas teorias sobre a inflação. Vamos destacar basicamente a teoria monetarista e vamos destacar basicamente a teoria monetarista, a teoria keynesiana, a teoria estruturalista e a inercialista. Antes de falarmos no próximo assunto nosso, que é sobre os planos econômicos, né? Então, a primeira teoria sobre a inflação é a teoria monetarista, que afirma que a inflação é causada por excesso de moeda na economia, tá? Então, esse muito dinheiro no mercado aumenta o consumo principalmente, né? E isso gera efeitos negativos constantes, pois pode gerar um tipo de inflação de demanda. Segundo a teoria monetarista, a causa principal diz respeito ao déficit público, que ocasiona a própria emissão da moeda, gerando inflação. O remédio clássico seria, então, controlar e diminuir o déficit público, gerando redução na oferta da moeda, que gera redução de preços ou diminuição da própria produção, gerando uma recessão. Então, era tirar o dinheiro do mercado, a restringir o crédito e assim por diante, provocando uma desaceleração da economia, e isso, como efeito negativo, poderá gerar uma recessão, com a intenção de controlar a própria inflação. A segunda teoria é a keynesiana, que diz respeito aos gastos públicos, pois o Estado muitas vezes ele gasta de maneira extravagantemente muito. Então, o excesso desses gastos públicos gera um excesso, um aumento de demanda na economia, que gera pressão no mercado de fatores de produção. Por exemplo, na mão de obra, na matéria-prima, nos bens de capital, que consequentemente gera um aumento do preço desses fatores, ou seja, a inflação. O fator gerador é o tamanho do gasto público, que é crescente constante, e não necessariamente o déficit. Então, o remédio clássico proposto pelos keynesianos é a diminuição e o controle dos gastos públicos, né? Controlar os gastos públicos havendo ou não um gasto do déficit. Por outro lado, o aumento dos gastos públicos gera dinamismo na economia e certo grau aceitável de inflação. Então, arrochar o cinto é o melhor remédio para se controlar esse tipo de inflação, segundo os keynesianos. A outra teoria é a teoria estruturalista, que afirma que os setores da economia crescem em ritmos diferentes, causando excesso de demanda em mercados em que não tem capacidade de resposta, né? Por exemplo, o crescimento acentuado na safra de grãos gera alta procura por meios de transportes, que, não tendo oferta suficiente, aumentam os preços. Por esta teoria, cada grupo social tende a aumentar sua fatia no PIB, fazendo com que a soma das fatias seja maior do que o próprio PIB. A acomodação desta luta é a inflação, ou seja, há uma relação estruturante entre lucros, preços e salários. E a outra teoria é a teoria inercialista, que atribui-se o processo de indexação à manutenção da inflação. O remédio clássico para o controle da inflação, neste caso aqui, da teoria inercialista, seria o congelamento de preços e salários com simultânea troca de moeda. Num certo sentido, foi utilizado, em alguma medida foi utilizado isso no plano real para controle da inflação, que no primeiro momento pode até ajudar.
Mas, lembrando, é importante salientarmos que a inflação nunca tem uma causa única, sempre há uma conjugação de fatores e causas múltiplas. Essa situação é responsável pela dificuldade de combater com sucesso os diversos picos inflacionários que acontecem nas sociedades, mesmo aquelas que estão com a economia estável. Portanto, pois bem, nós vamos ficar por aqui. A matéria de prova vai até aqui. E é importante que vocês identifiquem, leiam o capítulo 13 e estudem até esta parte do capítulo 13. Na próxima aula nós iremos trabalhar as políticas de controle, de combate à inflação. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.